temas aqui já foi reservado, tá? É a Gabi, já me mandou uma mensagem aqui dizendo que vai trabalhar com o de marcas, então temos menos esse. Não sei se ela vai fazer em dupla com alguém, ou se ela vai fazer sozinha, mas já está com ela esse tema. Eu vou fazer sozinho, mas se alguém quiser fazer dupla comigo, bem tranquilo. Beleza. Bora lá. Seguindo, então. Gente, sobre produto, né? A gente está trabalhando com uma... Acho que eu não voltei a gravar, eu gravei. Acho que não, né? Tá gravando. A Gabi Rosa e as duas Gabs no Viagem. Estou pensando nas férias já, pessoal. Cadê? Aqui. Será que vai ter férias esse ano? Ciro, Oi. tu anota aí para nós também. Anoto. Pode dizer. E me diz o nome que... Sim. Liliana e Gustavo no de Beleza. Tá bom. Isso. Obrigada. Oiê, eu e a Gabi. Eu e a Gabi vamos querer comidas e bebidas. Mandei ele no chat também. Tá. Beleza. Eu e o Gabi é a Bianca, né? Isso, eu e a Gabi Borba. Ah, tá. Beleza. Tranquilo, gente. Eu vou seguir aqui, tá? Se me mandem ali no WhatsApp, no grupo ou no chat aqui, que aí eu vou alocando os... Ô, professor. Oi. O meu pode ser economia e finanças, né, o Jean? Quero ver, hein, Jean? Se alguém quiser, aí tô aí. Quero ver, Jean. Mas confio em ti. É com GI, não com JI. Assim? Isso. Vale. Beleza, gente. Vamos lá. Pessoal, a gente está falando de produtos que estão em fase de vida de declínio, tá? E a gente vai ter que recuperar esses produtos através da inovação. Esse aqui é o grande desafio que a gente vai estabelecer aqui, né? Quando a gente fala de produto, é legal entender que produto, acima de tudo, é a solução de um problema. É tudo aquilo que a gente oferece para o mercado, né, para o mercado consumidor, que tem a intenção de resolver um problema. Ou seja, satisfazer uma necessidade ou um desejo. Todo produto, ele existe essencialmente a partir dessa perspectiva, para resolver um problema. E uma das coisas que acontece a partir do momento em que o produto começa a perder vitalidade, que ele começa a definhar, é quando não faz mais sentido, né? A solução que ele entrega já não é suficiente para resolver o problema das pessoas. Quando isso começa a acontecer, começam a surgir outros produtos que são mais eficazes para resolver o problema das pessoas, esse produto começa a perder capacidade de despertar o interesse, ele começa a perder a capacidade de venda, né?
Lembrando que, assim, produtos, quando a gente fala produto, é importante vocês não confundirem produto com bens manufaturados, assim, não necessariamente produto significa algo físico. Produto pode ser algo físico, produto pode ser um serviço, produto pode ser pessoas, produto pode ser locais, produto pode ser uma organização, produto pode ser ideias. Produto é tudo aquilo que resolve o problema de pessoas, né? E ele não necessariamente é algo tangível. A gente tem o hábito de falar produtos e serviços. Na verdade, serviço é um tipo de produto, serviço é uma categoria de produto. O correto, conceitualmente, seria a gente dizer bens e serviços, né? Serviços são intangíveis, é uma experiência. Bens são tangíveis, é aquilo que sai da manufatura, é algo mais, enfim, que tem forma, que tem peso, que tem tamanho, né? Então, um produto ele pode ser composto por bens e serviços, como na situação, por exemplo, de um restaurante que vende um prato para alguém, e essa pessoa ela é atendida, essa pessoa ela tem todo um ambiente, uma atmosfera no restaurante, tudo isso é serviço, e tem o produto, né, em forma de bem, que é o prato que ela compra, que ela consome ou que ela leva para casa. Então, a mistura disso, né, dessa experiência com esses bens, compõe o produto. O produto é aquilo que resolve o problema das pessoas. Essas características, serviços, bens, são elementos que compõem esse produto. Existem alguns produtos que são mais bens, né, que são mais tangíveis. É como tudo, quase tudo aquilo que a gente compra no supermercado. Existem alguns produtos que são mais experiências, que são serviços, né? Qualquer tipo de serviço que vocês adquirem, como educação, por exemplo. Legal. De novo, aqui está o serviço normalmente é mais intangível, depende de uma ação, oferece uma experiência, mas o serviço não oferece uma propriedade, o que é uma característica bem importante, tá? Se você, sei lá, tem um salão de beleza, lá tem uma cabeleireira, que é a tua cabeleireira preferida, você vai lá, paga, vive a experiência de serviço, mas ela não é tua propriedade, né? Você não pode exigir que ela só trabalhe para você, a não ser que você contrate ela como uma funcionária. Então, ela não é uma propriedade tua, diferente de um bem. Se você for comprar, sei lá, um shampoo, um creme de cabelo, você vai lá, compra o creme de cabelo, é algo tangível, foi produzido na indústria, e ele é propriedade tua. Quando você adquire, ele é teu. Mas você pode vir a comprar o creme de cabelo no salão de beleza dessa profissional em que você curte, né? Então, além de você receber um serviço, você ainda pode comprar o bem. Mas, enfim, aqui, gente, nesse trabalho, essencialmente, a gente está trabalhando com bens, né? A Brasília, o Avanço, esqueci os outros dois. Estou com memória muito ruim. Mas, enfim, a gente tem bens, né? Ciro, a gente pode transformar o nosso bem em serviço? Eu acho que vocês, em algum grau, podem pensar em algum tipo de inovação onde o bem pode ter também serviço. Imaginem, por exemplo, que o pessoal do Quixote pense num novo produto em que a gente tem o Quixote em si, o calçado, mas há também, sei lá, uma escolinha de futebol, em que a pessoa, tipo, uma escolinha de futebol oficial do Quixote, licenciado com a dupla Grenal. Sei lá, escolinha do Quixote do Inter, escolinha do Quixote do Grêmio. Imaginem que legal que poderia ser a gente ter uma experiência de produto atrelado com o bem, né, atrelado a uma experiência de serviço.
A mesma coisa na Brasília. Eu tenho uma Brasília, mas quando o cara compra a Brasília, ele passa a fazer parte do clube das Brasílias, dos amantes da Brasília. E aí, nesse clube, ele tem vantagens, tem serviços específicos. A gente pode vir a compor uma nova configuração desses produtos que vocês escolheram, onde ele transcende a ideia de um bem, e ele passa a oferecer também uma experiência de serviço, tá? Essa é uma provocação que eu trago para vocês, dentro dos processos de inovação, a gente tentar pensar nesse movimento. Existe uma tendência geral no mercado que a gente chama de orientação para serviços, em que os produtos bens, cada vez mais, têm buscado a diferenciação, né, o ser diferente, através do oferecimento de uma experiência de serviço atrelado ao bem, atrelado ao tangível, né? Quem faz isso muito bem, por exemplo, é a Apple. A Apple, além de você viver você adquirir o produto, você ainda tem vários serviços atrelados ao aparelho da Apple. Você tem um serviço de pós-venda específico da Apple, e a própria experiência de uso de produto, que não deixa de ser um tipo de serviço. Mas a empresa que consegue entregar um produto legal e ter um serviço interessante, compõe um produto mais competitivo, diferente, né? Buenas, mas onde é que eu quero chegar, tá? Existem fases de vida que compõem, né, o ciclo de cada produto. Assim como as pessoas, os produtos nascem, crescem, se desenvolvem e morrem. Não necessariamente nessa ordem, tá? Mas existe um ciclo. E no caso de vocês, na maioria dos casos, a gente tem aí produtos que estão em fase de ciclo final ou já morreram, não existem mais, né? Então, pereceram. Que fases de vida são essas, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre um negócio que se chama matriz BCG. Talvez a Janine tenha comentado isso com vocês em um certo momento aí, em alguma disciplina. Mas na matriz BCG é uma metodologia que fala sobre a análise do ciclo de vida dos produtos. E a gente consegue reconhecer, a partir da característica da BCG, em que momento da fase de vida que um produto está. É uma técnica, né? E ela é construída através de uma espécie de uma pesquisa, assim, que a gente realiza e que a gente consegue reconhecer em que momento aí da fase de vida que o produto está. Como é que funciona essa matriz BCG? Basicamente, existem 4 momentos que compõem o ciclo de vida de um produto. O momento dúvida, o momento estrela, o momento vaca leiteira e o momento abacaxi. Como que funcionam esses momentos, tá? Então, a fase dúvida é aquela fase, assim, do produto que está em ascensão. Ele nasceu, não nasceu há muito tempo, ele tem os seus clientes, tem os seus consumidores, mas não é, assim, um grande grupo. Ele é um grupo significativo, ele está em ascensão, mas, assim, ele ainda não é um produto consolidado, ele ainda não é um produto finalizado, ele é um produto que pode vir a despontar como uma grande estrela, como algo que vai ter uma grande repercussão, mas ele ainda não chegou nesse patamar. Ele está em fase de dúvida, ele está em fase de desenvolvimento. A fase estrela já é o produto consolidado, já é o produto que está, assim, no auge, e a ideia da estrela é que, além de estar no auge, ela ainda pode chegar um pouco mais longe. Mas é um produto que já passou
por vários momentos no seu ciclo de vida, já amadureceu, já recebeu algum tipo de inovação, já se aprimorou, e ele está num estágio em que há muita preferência à postura, as pessoas entendem como um líder, ele como líder, como uma grande referência em qualidade, e ainda as pessoas enxergam ele com potencial para chegar mais longe, para se desenvolver um pouco mais, para gerar mais lucratividade. A fase da vaca leiteira são produtos mais amadurecidos, mas são produtos estagnados. Ele é um produto que já viveu a fase da estrela, já passou por esse momento que eu comentei para vocês agora há pouco, mas ele tem uma grande parcela de consumidores, ele tem, assim, um espaço reservado no mercado, mas a gente já não percebe desse tipo de produto um potencial para ir mais longe do que ele chegou. Ele se estagnou. Ele tem seu mercado, mas ele está estagnado. Alguém falou alguma coisa aí, gente? Eu tô escutando aí um áudio, eu acho que alguém está com o microfone aberto aí. Então, a fase da vaca leiteira é essa fase em que o produto ele já está amadurecido, ele já tem um espaço no mercado considerável, tem muitos clientes, tem muitos consumidores, mas a gente não percebe mais o potencial de desenvolvimento dele no sentido de inovação. Ele chegou num patamar, assim, de estabilidade. E a gente tem a fase abacaxi. O que é a fase abacaxi, gente? É o produto defasado, é o produto que começou a perder espaço, é o produto que já não desperta mais grande interesse, é um produto que tem um alto custo de manutenção, é um produto que tem dificuldade de venda, e que a gente já não está mais vendo possibilidade de inovação. Ele está, assim, sem grandes alternativas para ser competitivo. Tá? Então, é mais ou menos por aí. A matriz BCG, então, ela compõe essas 4 fases. E a gente enxerga, a gente consegue entender melhor essas 4 fases através desse gráfico que eu acabei de montar aqui para vocês na tela, em que a gente tem 2 variáveis: participação no mercado e potencial de crescimento. Percebam, participação no mercado e potencial no crescimento. Só cuidem que eu inverti a escala aqui do potencial de crescimento, tá? Mas poderia ser do jeito normal, não teria problema nenhum. Aliás, a escala invertida está aqui no participação no mercado, ela está invertida. Mas poderia estar começando do 1 e indo até o 5, não tem problema nenhum. Mas olha só, o que é a fase dúvida? Percebam, a fase dúvida é quando a gente ainda tem uma baixa participação no mercado, olha só, número 1, mas a gente tem um forte potencial de crescimento. Então, não tem muita participação, ou seja, não tem muitos clientes ainda, não tem muitos consumidores, mas ela tem muita chance de crescer, tem potencial para crescer, tem potencial para crescer. Ela não tem participação, mas tem potencial para crescer. A fase da estrela, a gente tem crescimento, né? Então, assim, há uma evolução, há uma expansão desse produto no mercado, mas, em paralelo, ela também tem participação. Então, aqui eu tenho muita participação, eu tenho clientes, mas eu também tenho potencial de crescimento. É um cenário ideal. A vaca leiteira, eu perdi potencial de crescimento, ela está defasada. Mas eu tenho ainda participação, tem muita gente que acompanha esse produto, tem muita gente que ainda consome esse produto. Então, tem participação, mas ainda não tem mais potencial de crescimento. E o abacaxi, gente, é esse cenário, ó, em que eu não tenho mais participação, as pessoas já não gostam mais tanto desse produto, e eu também perdi potencial de crescimento. Não tenho mais muita margem para crescer.
A tendência é que quando a gente cria a empresa, ela vire uma dúvida. A primeiro, segundo ano, ela é uma dúvida. Se ela se consolida, ela vira uma estrela. Se ela não se consolida, ela vai direto para o abacaxi. Se ela se consolida e vira uma estrela, e ela consegue se manter no mercado durante um bom volume de tempo, ela vira uma vaca leiteira. E aí, como vaca leiteira, ela se mantém durante um bom tempo. Até um momento em que, por falta de inovação, ela vira um abacaxi. Então, é um ciclo de vida. E todos os produtos vivem esse ciclo de vida. No caso de vocês, né, que chute, abacaxi. Avanço, abacaxi. Esqueci os outros dois. Todos eles estão na fase de abacaxi, gente. Tá? Eles já tiveram um momento de estrela, eles já estiveram numa fase de vaca leiteira. E agora eles chegaram nesse momento, né, de abacaxi. Não tem mais participação no mercado, não tem mais potencial de crescimento. Como é que a gente faz para recuperar um abacaxi? Como é que a gente faz para fazer com que um produto que está numa fase de recessão ou de morte volte a despontar a fase de dúvida, a fase de estrela? O que vocês acham? O que a gente tem que fazer, gente? Reposicionar o produto? Não só reposicionar. Incremental. Né? A gente vai ter que tentar transformar esse produto. Reconhecendo o que as pessoas estão procurando e tentando fazer com que ele, de novo, faça sentido. Que ele, de novo, consiga resolver o problema das pessoas. Né? Tentando fazer uma análise aqui, gente, de alguns produtos. Por exemplo, peguei alguns cursos da UPF aqui, tá? Cursos na fase da dúvida, cursos estrela, cursos vaca leiteira, cursos abacaxi. Dentro da própria empresa, eu posso ter um portfólio de produtos em que a gente tem alguns produtos que estão na fase de estrela, alguns produtos que estão na fase de abacaxi, alguns produtos que estão na fase de vaca leiteira, né? Dentro da própria empresa. Não é só, tipo, a empresa, qual é o ciclo de vida da empresa, mas qual é o ciclo de vida dos produtos da empresa. Então, por exemplo, estética e cosmética, desenho industrial, design de moda, são produtos da UPF em fase de dúvida. São mais recentes, a gente não sabe se vão se consolidar ou não. Medicina, agronomia, odontologia, são cursos estrelas da UPF. Tem mais demanda, eles estão consolidados, tem mercado, tem potencial para crescer. Direito, administração, arquitetura, aqui entra também publicidade e propaganda, são vacas leiteiras, então, ou são produtos que não têm potencial de crescimento e tem uma participação de mercado específica, tipo assim, garantida. Aí, alguns cursos que não crescem, não têm potencial de crescimento e não têm participação no mercado. História, filosofia, música, aqueles que têm uma demanda bem reprimida, né? Se a gente fosse pensar administrativamente, né, a partir de um olhar, sei lá, de um administrador, o que seria correto fazer? O correto seria eliminar os produtos abacaxi, tipo, eliminar, tirar do portfólio, seria investir em publicidade no produto estrela, para fazer com que ele cresça mais, investir em publicidade no produto dúvida, fazer com que ele tenha mais experiência de mercado e trabalhar em processos de inovação, né, manter o produto vaca leiteira, mas fazer com que a gente, através de pesquisa, através de análise de tendência, procure caminhos de inovação para que esse produto volte a ser uma estrela. Essa seria a configuração ideal, assim, se a gente fosse pensar em uma empresa orientada para o mercado, né?
A Universidade de Passo Fundo não é uma empresa orientada para o mercado, ela é uma instituição pública. A UPF é uma instituição pública, de característica comunitária. Então, ela não é orientada para o mercado. E aí, nesse sentido, existem algumas outras responsabilidades por trás de uma empresa que tem essas características. E é por isso que não é eliminado, por exemplo, os cursos abacaxi. Entende-se que ter professores de história, ter professores de filosofia, ter profissionais de música é importante para a comunidade. Então, não se elimina esses cursos. E se faz com que toda a lucratividade que, porventura, se gere em odontologia, medicina, agronomia, sirva para pagar os custos dos cursos abacaxi. É uma estratégia diferente de uma empresa orientada para o mercado. Por exemplo, é bem improvável que a gente veja um curso de música na Anhanguera, né, ou em alguma outra empresa que tem essas características, porque simplesmente ele não é lucrativo, ele envolve muito custo, ele não tem um grande volume de interessados, então é mais ou menos por aí, gente. Buenas, inovação, né? O que é inovação? A ideia de inovação tem a ver com o movimento de tentar encontrar, através de uma tendência, através de uma informação aí do próprio consumidor, caminhos para reduzir as perdas, para a gente aumentar a lucratividade do produto, para a gente tornar esse produto mais interessante no mercado novamente. É como se, através da inovação, a gente conseguisse melhorar, né, melhorar a capacidade que esse produto tem de ajudar as pessoas, de ajudar o seu usuário, o seu consumidor. E através de ideias criativas, a gente tentar fazer com que um produto que tem uma determinada configuração tenha ajustes, tenha incrementos, a fim de voltar a ser interessante, né? Então, inovação é responder criativamente às forças do mercado, gerando valor ao produto. Eu quero fazer com que as minhas experiências com o mercado, as minhas experiências com o consumidor, tenham impacto em aprimoramentos do produto, e esses aprimoramentos do produto façam com que o meu produto tenha mais valor, seja percebido como algo que faz mais sentido, que resolve melhor o problema das pessoas. E aí, aquele quadro que eu mostrei para vocês, é como se a utilização da inovação faz com que o produto seja pressionado a voltar ao nível de estrela, a voltar ao nível de referência no mercado. Então, a vaca leiteira vai tentar se erguer, o abacaxi vai ser revisto como uma alternativa, a dúvida vai se consolidar e a estrela vai se manter, né, vai se fortalecer como líder ali naquele segmento o melhor da categoria. Mas aí é importante vocês entenderem que existem dois tipos de inovação que a gente percebe no mercado de maneira geral. Uma inovação que a gente chama de inovação incremental ou inovação horizontal. O que é isso, inovação incremental ou inovação horizontal? É aquela inovação que a gente tem o produto e a gente faz pequenos ajustes nesse produto. A gente inclui alguma coisa nova nele, de uma maneira mais superficial, só para que ele volte à tona. Normalmente, pessoal, na indústria, quando um produto é lançado, ele já é lançado considerando essas próximas versões com esses ajustes. Então, o carro lá, sei lá, um novo Gol é lançado. Eu tenho um novo Gol que é lançado em novembro, e eu já tenho ali uma perspectiva de um Gol que tem mais o Gol, sei lá, Sport, que vai ser lançado em julho do ano seguinte,
tem o Go licenciado, sei lá, do Rock in Rio, que vai ser lançado logo depois. Então, eu já vou trazendo alguns incrementos para que esse produto ele volte a despertar o interesse, né? O mercado automobilístico, ele faz muito isso, assim, de incluir configurações exclusivas em produtos que vão sendo lançados no decorrer da vida daquela proposta, né, daquele nome. E também a gente tem o que a gente chama de facelift, que são alguns ajustes no design do produto, que são, assim, muito pequenos, assim, mas que já trazem um ar de inovação no produto, ele volta a despertar o interesse. A gente tem aquela percepção assim, o produto é o novo Onix, é o novo Gol, é o novo Fusca, né? A gente tem um pequeno ajuste que faz com que ele volte à tona, com que ele volte a ser relevante no mercado. A inovação de ruptura já é uma inovação diferente, gente. É uma inovação assim que ela reinventa a categoria. A gente tem o mercado funcionando de um determinado momento. Quando essa inovação ela ocorre, tudo se reconfigura. Tudo muda. E essa reconfiguração faz, inclusive, com que o concorrente reveja o seu posicionamento. A gente tem uma quebra de paradigma, assim. Quando isso acontece e alguém é responsável por esse tipo de inovação, normalmente o cara ele ganha muito dinheiro. O cara fica rico. Porque ele cria um novo setor, ele cria uma nova categoria, ele inventa um novo modelo de solução de problemas. Vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Então, assim, a criação do iPad foi uma inovação de ruptura. Era um produto completamente diferente, ninguém sabia muito bem qual que era a real, onde é que ele ia se posicionar, né? Tipo, ele vai substituir um notebook, ele vai substituir um telefone, um smartphone, ele vai substituir o livro. Ninguém sabia muito bem como, e até hoje, sinceramente, eu não tenho muita clareza, assim, do posicionamento do tablet, né, do iPad. Mas ele, quando nasce, ele cria uma nova categoria. Ele reinventa a maneira como a gente vê os dispositivos móveis. Todas as indústrias, de alguma maneira, elas se posicionam, elas olham para essa situação e elas reorganizam os seus processos produtivos a fim de ser competitiva, de ter um produto, né, para competir com a Apple e o iPad. Mas, depois do lançamento do iPad, a gente tem várias versões. O iPad 1, o iPad 2, o iPad 3, o iPad Air 2, sei lá, começam a ter várias siglas. Começa aqui, ó, iPad Air 2. O que é o Air 2? É uma inovação incremental. A gente tem o produto, mas a gente faz uma espécie de um pequeno ajuste, um incremento nesse produto, para que ele volte a despontar como uma solução interessante para as pessoas. Então, a partir da experiência que a gente tem com o mercado, da conversa que a gente tem com o consumidor, da experiência do usuário usando a ferramenta, a gente vai percebendo pontos de melhoria. E essas pequenas melhorias que a gente vai utilizando no produto é o que a gente chama de inovação incremental. O que vocês vão fazer agora com esses produtos que a gente sorteou entre os grupos é uma grande inovação incremental. Mas é uma inovação incremental. É como se eles tivessem ficado esquecidos durante muito tempo e a gente não tivesse mais inovado esse produto. E agora, em 2021, eles voltassem à tona com todas as correções que eles deveriam ter tido
nos últimos 10 anos. Então, por exemplo, paletas mexicanas. Paletas mexicanas é inovação incremental, né? O picolé, o sorvete de palito, sempre existiu. Mas aí o cara lá pensou, poxa, mas de repente o consumidor ele está pensando aqui num sorvete que tenha mais cremosidade, que tenha pedaços de fruta, um sorvete que é maior, que tem menos fruta na embalagem e tem mais fruta no sorvete. E nesse contexto, ele inventou lá as paletas. A paleta mexicana foi uma inovação incremental. O iPhone, todas as versões do iPhone, agora recentemente foi lançada a versão 12, né? Inovação incremental. Inovação incremental. Inovação de ruptura. Aí são, tipo, os grandes produtos, gente. Imaginem assim, a invenção do computador mudou todo o mercado. Inovação de ruptura. A invenção da internet mudou todo o mercado. Inovação de ruptura. Aqui eu coloquei anticoncepcional. Quando lançaram o anticoncepcional, mudou todas as relações entre as pessoas. Alterou toda a configuração de remédios que existiam na época associados a esse contexto. Né? Então, existe é um produto que quando ele chega assim, é como se fosse uma bomba que explode tudo que existe e reinventa. Né? Reinventa a maneira de a gente olhar para aquele problema, de a gente buscar uma solução sobre aquele contexto. A inovação de ruptura, ela é algo muito mais complexo, muito mais profundo do que as inovações incrementais que a gente vê no dia a dia, em quase todos os produtos. Muito bem. O desafio de vocês, gente, vai ser justamente isso, sabe? Como que a gente pode, através da inovação incremental, reposicionar Avanço, Kaiser, Quixote e Brasília. Como que a cerveja contemporânea funciona, né? Como que ela é interessante para as pessoas. Como ela é vendida no ponto de venda, que tipo de característica que ela tem que ter, que embalagem que ela tem que ter. São essas inovações que a gente vai ter que implementar na Kaiser Bock. Como que o mercado de desodorante funciona hoje? Que tipo de comunicação que ele tem que ter? Como que ele tem que ser exposto no ponto de venda? Como que é a embalagem? É esse tipo de coisa que a gente vai ter que implementar no Avanço. Quixote. Como que funciona hoje a questão de calçados esportivos? O Quixote ainda faz sentido sendo uma chuteira barra tênis? Ou a gente vai ter que ter uma abordagem diferente para o Quixote? Né? Repensar em design, repensar o posicionamento, repensar o público. Tudo isso vão ser inovações incrementais que vão ser necessárias para o Quixote. E a Brasília não é diferente. O que é um carro contemporâneo desejado? Quais são os carros que existem no mercado hoje? Como que ele tem que se comportar no que diz respeito a combustível, as features, né, as tecnologias dentro do veículo? Como que ele tem que se comportar? Esse novo carro, ele vai ter que ser pensado e vai ser utilizado, né, nessa nova Brasília. Os próprios nomes, será que a gente vai manter esses nomes? A gente vai ter que tentar remeter o produto antigo, mas de repente Brasília, a gente pode vir a criar um nome um pouquinho diferente, que remeta a Brasília, mas que não tem uma conexão direta a Brasília, né, a cidade de Brasília, a política, que pode ser um problema. Quixote, será que a gente mantém o nome Quixote ou a gente cria um novo nome que remeta a Quixote? Podemos? Assim como os outros dois. Então, é um trabalho que exige bastante reflexão. Ele tem uma etapa que, num primeiro momento, vai fazer com que a gente reflita
dentro do grupo sobre essas necessidades de inovação, mas a gente só vai tomar essas decisões quando a gente tiver o aval das pessoas que participarem das entrevistas. Então, a gente, a partir da semana que vem, já vai começar a pensar na inovação desses produtos, mas a nossa prova real serão as entrevistas, serão esses momentos em que a gente começar a conversar com as pessoas e ter a opinião das pessoas sobre isso que a gente está propondo. É ali que a gente vai chegar num consenso de qual é o melhor caminho para a gente seguir. O que eu gostaria que vocês fizessem aí para a aula que vem, gente? Basicamente, eu gostaria que vocês começassem a fazer isso aqui. Eu precisaria que vocês fizessem isso daqui. Que vocês começassem a investigar esse produto, procurar informações sobre a história dele, entender melhor quais são as características dele. Pesquisem no YouTube se vocês encontram comerciais, propagandas do produto, ou anúncios impressos, né, de revista. Normalmente existem anúncios legais desses produtos. Descubram se ele ainda existe, ele ainda é vendido, como ele é vendido. Tentem descobrir quem era o público-alvo desse produto na época, quem eram os concorrentes na época, esses concorrentes ainda existem ou não. Busquem informações, pessoal, sobre o público-alvo. Aliás, busquem informações de pessoas que viveram o auge, né, o momento de estrela desses produtos no mercado, e perguntem para ela, o que tu sabe sobre tal produto? Como que ele era visto na época X, né? Se ele fosse relançado hoje, tu compraria? O que ele teria que ter? Comecem a conversar com as pessoas sobre isso, liguem o radar de vocês, e comecem a anotar, comecem a colocar isso no papel, porque logo, logo a gente vai precisar dessas ideias. Para a semana que vem, eu pretendo fazer uma dinâmica com vocês para a gente iniciar esse processo de inovação no produto. E aí, para poder fazer isso, eu vou precisar que vocês deem uma investigada sobre esses pontos. Tá? Então, esse é o desafio de vocês. Começar a construir aí o item número 1. Eu vou publicar a estrutura do trabalho já com o prazo lá no Google Classroom. Eu vou publicar o livro, quem quiser, para quem for fazer a prova de recuperação, também lá no Classroom. E eu vou publicar a aula de hoje com um vídeo, né, também lá no Classroom. É isso, gente. O que vocês têm para me dizer, pessoal? Alguém gostaria de me dizer alguma coisa? Então tá legal. Então a gente fica por aqui. Voltamos a conversar na semana que vem, gente. Ciro, eu e a Vitória vamos fazer o trabalho das tendências sobre a cultura. Laura e Vitória, é isso? Isso. Beleza. Mais alguém, gente? Professor, tu pode marcar eu e a Kiara nas tendências de luxo? Sim. Beleza. Só me diz quem é eu. Eduardo. Tá, beleza. Mais alguém, gente? É Kiara, eu acho que é com CH, se não me engano, né, Kiara? Sim. Beleza, gente? Então tá. Ficamos por aqui hoje, tá? Boa semana para vocês aí.
Tchau, Tchau. Ciro. Boa semana. Boa Um semana. abraço.